Pessoal, então vamos à nossa segunda aula de teste de hipóteses. Na aula anterior a gente deu uma olhada, uma repassada nos conceitos básicos. Vimos a definição, os tipos de erros, região crítica, ou seja, tudo que é básico para se trabalhar com teste de hipótese. Principalmente os dois tipos de erros, que é o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Vimos também que é possível, quando o teste for simples, controlar o erro do tipo 2. Só que agora, a partir dessa aula aqui, nós vamos trabalhar normalmente com testes do tipo composto, ou seja, a hipótese alternativa é um conjunto infinito de opções. Então, nesse caso, eu não tenho como determinar o erro do tipo 2. Quer dizer, é possível, mas o erro do tipo 2 não é um valor específico, e sim uma função da minha hipótese nula, então, da minha hipótese alternativa, que são as opções que eu posso, por hipótese, estabelecer. Então, a única maneira de determinar erro do tipo 2 nessa situação é fazendo suposições sobre a realidade, ou seja, é imaginando como é que a realidade se comporta. Então, vocês viram na aula passada pelo menos dois exemplos desta situação. Eu fiz com a proporção, para um caso simples, um caso discreto, em que a gente tinha apenas 4 opções para o erro 2, e depois um caso, então, em que eu tinha infinitas opções, que era o caso da proporção, para um teste unilateral. Que se viu ali que o erro do tipo 2, de fato, dá uma curva, né? Uma curva poder, ou então uma curva característica de operação. E é isso que ocorre, em geral, com os testes que a gente vai ver de agora em diante. Eu dividi esse conteúdo, esse assunto, em duas aulas. A primeira aula, ou seja, hoje, então, nós vamos ver exatamente testes para uma amostra. Vamos ver como é que funciona o teste para média, considerando duas situações, ou seja, quando eu conheço o desvio padrão, a variância, e depois quando eu não conheço o desvio padrão, a variância, que é a situação típica ou mais comum. Depois vamos ver o teste para proporção e o teste para variância. Quer dizer, hoje vamos pegar leve, hoje a aula é tranquila, é o tipo de teste mais simples. Para a próxima aula foram deixados então os testes de duas amostras. Aí a gente tem algumas situações adicionais. Nós vamos ter testes para média, que envolve conhecimento das variâncias, e desconhecimento das variâncias, que também envolvem duas situações. Então, para a média, ela vai ter que ser dividida em 3 situações, ao passo que hoje nós só teremos 2 opções possíveis. Depois nós vamos ter o teste para diferença de proporções e o teste para igualdade de variâncias, que de fato eu trabalho com um quociente de variâncias, aí não é necessariamente diferença. E por último a gente vai ver teste para 2 amostras emparelhadas. E aí a gente encerra então o assunto teste de hipótese. Então hoje vamos começar com uma amostra. Vamos dar uma olhada aqui no que nós temos. Inicialmente, então, uma classificação dos testes. Então, relembrando aqui, os 3 testes que nós veremos hoje: uma amostra, média, proporção e variância. E para a próxima aula, então, essa parte de baixo aqui, que são os testes para 2 amostras, né? Aqui está toda a classificação, então. Então, testes para uma amostra são os 3 já mencionados. Teste para média, em que eu testo a média da população, né, representada por μ. Eu testo uma proporção populacional, ou seja, π, e eu testo a variância da população, sigma 2. Então, teste para média. O teste para média nós vamos dividir em 2 situações, considerando conhecida a variância e considerando a variância desconhecida. Mas inicialmente não é preciso fazer isso. Vamos ver como é que funcionam as hipóteses. Então nós temos aqui a hipótese nula. Eu suponho que a média tem um certo valor específico, né? Isso vamos representar por μ índice zero. Por exemplo, a renda da população é 2 salários mínimos. Então o 2 salários seria esse μ índice zero. Contra as seguintes alternativas: se o teste for unilateral, ou unicaudal à direita, então eu tenho μ maior do que μ índice zero, ou seja, a renda é maior do que 2 salários mínimos.
Se o teste for unilateral ou unicaudal à esquerda, então eu vou fazer um teste do tipo Mi menor do que um certo valor. No caso, a minha hipótese alternativa seria de que a renda diminuiu, que a renda é menor do que 2 salários mínimos. E quando não me interessa especificamente por demonstrar ou comprovar que a renda aumentou ou diminuiu, então eu faço um teste bilateral. Faço um teste simplesmente não me importando para qual lado ela variou. Então é o teste bicaudal ou bilateral. Então primeira situação, supondo conhecida a variância populacional. Esse não é o caso típico, né? Isso aqui é mais, digamos assim, didático, mais para a gente se situar e usar a curva normal, que já é bem conhecida, para fixar as ideias, porque, convenhamos, não é muito comum a gente não conhecer a média de uma população, mas conhecer a variância. Bom, a variável teste, nesse caso, não é estranha, né? É exatamente aquilo que se fez para determinar o intervalo de confiança, aquilo que se faz para padronizar um valor, aquele mesmo cálculo que se fez na teoria da amostragem. Quando eu quero calcular a probabilidade de que a média da amostra supere um certo valor, ou seja, menor do que um certo valor, ou seja, quando eu quero fazer cálculos sobre a média amostral, eu uso exatamente esse procedimento aqui. Eu padronizo. Padronizar significa fazer o quê? Pegar a minha variável, que no caso é x barra, subtrair a média da população, mi, e dividir pelo desvio padrão. Só que o desvio padrão, nesta circunstância em especial, é o erro padrão, porque eu estou trabalhando com uma amostra retirada da população. Então o desvio padrão passa a ser sigma raiz de n. Observem aí que esse é o valor exato, né? É o valor real do erro padrão. Na próxima situação, quando eu usar o teste T, este símbolo aqui de baixo, sigma de x barra, passa a ter um chapéu para indicar então que ele é estimado. Bom, quando é que eu vou rejeitar a hipótese nula para esse tipo de teste? Eu rejeito a hipótese nula se o valor que eu calculo, eu represento por z, for maior do que o zc. Esse zc aí significa z crítico, ou o valor que reparte a minha distribuição em duas regiões. A direita, no caso, ou acima dele, é a região de rejeição, e tudo que ficar à esquerda ou abaixo desse valor é a região de aceitação. É o meu ponto de corte. Então, onde é que eu retiro esse ZC? Da distribuição, ou seja, da tabela. De que forma eu retiro esse valor? Usando o nível de significância do teste, né? O valor crítico, o ponto de corte, sempre é dado em função da significância do teste. Depois, se eu tiver o valor calculado à esquerda de ZC, então eu tenho um teste unilateral unicaudal à esquerda, e se eu tiver o meu valor então maior ou menor, sem se importar para que lado, eu tenho um teste bicaudal ou bilateral. É importante frisar aqui que o tipo de teste tem que ser determinado antes de fazer o teste. Então, antes de proceder, você determina ali, você formula as hipóteses e determina qual é o tipo de teste. Normalmente, pelo problema, pelo exercício, você vê qual é o tipo de teste que vai fazer. Em geral, o teste te dá um indicativo de que lado você deve colocar. Bom, como é que eu leio na tabela esses valores críticos? Então aqui vocês têm a forma de fazer a leitura na tabela. Lembrando aí que essa notação φ maiúsculo, né, o F grego maiúsculo aí, de ZC, é simplesmente valor tabelado. Então, no caso do teste ser unilateral à direita, você lê a área 1 menos alfa. Digamos que a significância do teste fosse 5%. Então, você vai ler 1 menos 5% ou 95%. Por que se faz isso? Porque a tabela da normal é construída dessa forma. Ela te dá a área à esquerda, ou seja, ela é construída em função da distribuição acumulada. É assim que ela é tabelada. Bom, se o teste for unilateral à esquerda,
Então eu leio direto a significância, né? O valor tabelado aí é alfa. Então eu procuro uma região, digamos, de 5% à esquerda. Lembrar que nesse caso o ZC aí vai ser negativo, né? Porque você está à esquerda da distribuição, você está com o valor de Z abaixo do valor zero. E se o teste for bilateral, então eu tenho que separar o meu nível de significância em dois valores, metade dele de um lado da curva e a outra metade à direita da curva, né? Então, se eu quiser ler o valor à esquerda, óbvio que o cálculo de Z só vai dar de um lado da curva. Ou ele cai à direita ou ele cai à esquerda. Ele é bilateral porque eu divido a minha região crítica em duas regiões. Então, se o valor estiver à esquerda, eu leio simplesmente a metade do nível de significância. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com 5%, eu leio 2,5 na curva. E se ele cair à direita, então é 1 menos 2,5, 97,5, né? Porque aí eu estou na área acima de zero e o valor tem que ser positivo. Então, essa é a forma de se trabalhar com a curva normal. Vamos ver um exemplo, então, de como é que isso aí funciona. A experiência passada mostrou que as notas de probabilidade estatística estão normalmente distribuídas com uma média de 5,5 e desvio padrão de 2. Mais ou menos o que se obtém aí das minhas turmas, né? Com variações, né? Isso aqui é o resultado da primeira prova do semestre passado. Uma nova turma de 64 alunos desse semestre apresentou uma média de 5,9. Teste a hipótese de que esse resultado mostra uma melhora de rendimento a uma significância de 5%. Ou seja, eu vou fazer de conta que eu conheço o desvio da população, que é 2 aí. Então eu vou usar o desvio que eu tinha do semestre passado. Não vou usar o desvio da amostra que me forneceu desses 64 alunos que me deram essa média de 5,9. Então veja que aqui a gente tem todos os dados necessários. E aí vamos começar a montar então o exercício. Vamos ver qual é a estrutura, qual é a metodologia para se realizar um teste de hipótese desse tipo. A primeira coisa então a ser colocada são as hipóteses. Hipótese nula e hipótese alternativa. Lembrando que a hipótese nula é a hipótese de igualdade. Então a média é 5,5. Aqui tem um errinho. Na segunda linha aí é H1, não H0. Aqui, ó. Considerem 1 aqui, que é a hipótese alternativa. Então a média aumentou, ou seja, me interessa mostrar ou demonstrar através dessa amostra que o rendimento dessa turma é melhor. Então é um teste unilateral à direita. Bom, o que foi dado? O que a gente tem? A gente tem o desvio padrão da população, que é o sigma da turma anterior. Tem uma amostra de 64 elementos que forneceu uma média de 5,9 e tem o nível de significância do teste de 5%. Então se trata de um teste unilateral à direita com sigma conhecido. A variável teste é z x barra menos mi sobre o erro padrão. Substituindo os valores que a gente tem nessa expressão aí, nós vamos encontrar então o valor da variável teste, o meu valor teste, ou seja, a significância amostral. Eu vou encontrar a minha evidência amostral. O que a amostra de 64 alunos está determinando aqui? O que ela está me mostrando? Ela mostrou que esse valor de 5,9, de fato, está à direita do 5,5 em 1,6 desvios padrões. Ou seja, o que é Z? Z, de fato, é o número de desvios que eu me afasto da média. Então, nesse caso aqui, eu tenho 1,6 desvios. Como é que eu vou ler o meu ponto de corte ou determinar minha região crítica? Então, o valor crítico, ZC, é determinado de forma que o valor tabelado dele é igual a 1 menos alfa, né, já que se trata de um teste unilateral à direita. Ora, como o alfa é 5%, então eu vou ter que ler na tabela 95%. Isto é, ZC de fato é a função inversa, né, não é φ,
porque você não está procurando uma área, você tem uma área e quer determinar um valor de Z. Então nós temos aí que o valor inverso da área 0,95, quer dizer, você tem que olhar no corpo da tabela, é igual a 1,645. Então a região crítica é tudo que fica à direita de 1,645. Temos que incluir 1,645 aí na região crítica. Ora, qual foi o valor que a gente obteve? Qual foi a evidência amostral? Foi 1,6. 1,6 está levemente abaixo de 1,645, ou seja, ele não pertence à região crítica. Então, como o Z é 1,6, não está na região crítica, ou é o mesmo que dizer que 1,6 é menor que 1,645, eu não posso rejeitar H0, ou seja, eu vou aceitar H0. Bom, aqui é que mora o perigo. Isso aqui nunca é demais ressaltar. Como é que eu faço a conclusão aqui agora? Tudo bem, eu aceitei H0. Aceitar H0 não significa que se provou H0. Por que que não prova H0? Porque quando eu aceito H0, lembre-se, eu cometo erro do tipo 2. E qual é o erro do tipo 2 aqui? Vejo que não há nenhuma menção a controle nenhum sobre o erro do tipo 2. Eu não sei, não tenho a mínima ideia de qual é o erro do tipo 2. Se a minha hipótese alternativa for de fato 5,9, se a realidade for essa, eu até poderia calcular o erro do tipo 2. Mas eu não sei, a minha amostra é que me deu esse 5,9. Eu não sei se de fato a população é 5,9 ou tem média 5,9. Então, como eu não posso, eu não conheço e não tenho como determinar a realidade, eu não tenho como saber qual é o erro do tipo 2. Ora, se eu aceito H0 e afirmo, por exemplo, que a média da turma é 5,5, é aquela que está ali, eu posso estar fazendo uma afirmativa com um erro de aceitação de 90%, 95%. O que é uma bobagem muito grande, né? Como é que você vai provar alguma coisa se você pode ter apenas 5, ou 3, ou 2% de certeza? O resto tudo é erro. Então não tem como provar H0 nessa circunstância. A força desse tipo de teste está em rejeitar a hipótese nula, nunca em provar a hipótese nula. Por isso que a maneira da gente concluir aqui é sempre sair pela tangente. Ou seja, a minha conclusão é exatamente como se eu fosse rejeitar a hipótese nula. Só que a única diferença que eu faço é colocar um não na frente. Então, ao invés de dizer, olha, eu posso provar que de fato essa turma é melhor, se eu tivesse rejeitado, eu provaria, então, estatisticamente, que os resultados dessa turma são melhores. Então, eu diria, rejeito H0, isto é, a 5% de significância, lembre-se, tem um erro aí, né? O erro é controlável, é controlado, é 5%, mas tem erro, então sempre tem que botar entre aspas, tem que colocar essa frase, a 5%, quer dizer, a menos de um erro de 5%, eu provei, né, com estes resultados que essa turma tem em média um rendimento melhor. Então eu posso afirmar isso. E se eu rejeitasse? Como aqui eu não rejeitei, eu aceitei, a conclusão vai ser exatamente a mesma. Justamente para a gente não ficar tentado a fazer conclusões sobre H0. Então faz sobre H1. Só que, ao invés de dizer que pode afirmar, você coloca assim, não posso afirmar. Então a única diferença entre fazer a conclusão de rejeição, ou seja, provar alguma coisa estatisticamente, e não conseguir provar, é a palavrinha não ali no meio. O resto tudo permanece exatamente igual nas duas situações. Só que tem que tomar cuidado, porque sempre tem um pessoal aí que é bastante criativo e consegue, né, fazer uma conclusão que acaba colocando uma dupla negação no meio da frase. Né? Coloca lá, não posso provar que a turma não, coisa assim. Quer dizer, aí vira assim. Então vamos ficar no mais simples. Claro, tem que tomar cuidado com frases negativas, porque às vezes tu quer provar, por exemplo, num teste de proporção, que o índice não é tanto acima de defeituoso, ou defeituoso, não defeituoso, trabalha com não defeituoso, aí pode complicar. Então tem que ter bastante cuidado na hora de
tomar essa conclusão. Vamos seguir aqui então, ver como é que funciona. Então, como Z é 1.6, não está na região crítica, ou é levemente abaixo, aceito H0. Então vejam a conclusão, isto é, a 5% de significância, não se pode afirmar que os resultados dessa turma são melhores. Se eu tivesse provado, ou seja, se eu tivesse rejeitado a hipótese nula, a única diferença na frase ali seria cortar a palavrinha não. Tá? Se fizerem isso, seguirem esse esquema aqui, vão se dar bem sempre. Tomar cuidado também, porque a literatura aí é enganosa, é muito fácil de achar artigos, achar livros que, quando aceitam, escrevem lá que provaram a hipótese nula. Isso não é correto. Graficamente, então, a representação aí da minha região crítica, do valor obtido e do ponto de corte da curva. Então vejam aí, a região de não rejeição abaixo de 1.645, a região crítica, tudo que está à direita, de 1.645. Veja onde é que está situado a área ou o nível de significância, o erro do tipo 1, né? Esse 5% aí é erro do tipo 1. É que a gente vai repetindo, nível de significância, de repente perde o sentido do que é, né? Exatamente esse alfa aí. Na realidade é o erro, né? Então o que a gente encontrou, ou seja, aquele 5,9, quando padronizado, está ali muito próximo da região crítica, mas ainda dentro da região de não rejeição. Bom, aqui uma opção para se trabalhar com teste de hipótese. Essa situação que eu coloquei aqui, digamos, é a situação clássica, é o teste de hipóteses clássico. Isso era feito quando se tinha pouco acesso aos computadores ou quando não se tinha nenhum acesso aos computadores. Agora que a gente trabalha essencialmente com computadores ou até com a máquina, né, mesmo porque a HP nova tem até toda essa parte de teste de hipótese embutido, a gente usa o valor P, ou seja, a gente trabalha com os valores diretamente ou com as regiões e não exatamente com um ponto de corte. Então veja como é que seria essa versão com valor P. Então trabalhar com a significância do resultado obtido. Quer dizer, ao invés de ir para a tabela e escolher, verificar lá no 5% qual é o ponto de corte, eu vou para a tabela e obtenho qual é a área direita do 1.6, ou seja, eu obtenho qual é a significância do meu resultado. O meu resultado foi 1.6. Então eu vejo qual é a área que ficou à direita desse ponto. Isso eu chamo de P, valor P. Então P seria a probabilidade de que a minha variável padronizada estivesse acima de 1.6. Ora, como é a área à direita, a tabela só me dá a área à esquerda, isso é 1 menos o valor tabelado de 1.6. Ou valor tabelado de menos 1.6, ou exatamente 5,48. Então esse 5,48 é a significância do meu resultado, daquele 1.6. Mas qual é a significância do teste? É 5%. Então eu estou verificando aqui que a significância do 1.6 do meu resultado é maior do que a significância do teste. Isso quer dizer o quê? Que se eu rejeitasse a hipótese nula nesta circunstância, eu cometeria um erro acima de 5%. Porque a significância do resultado é um erro também. Seria a área que fica à direita desse valor. Então, se eu rejeitar, o erro que eu cometo do tipo 1 é maior do que o erro que eu estou disposto a tolerar, o erro máximo que eu estipulei para o teste, que é 5%. Então, não posso rejeitar. Então, por essa situação aqui, quando é que eu rejeito? Quando a significância do resultado for menor do que a significância do teste, ou seja, quando a área à direita ou à esquerda ou nas caudas do resultado que eu obtive é menor do que a área ou que a significância do teste. Tá? Então é o contrário da outra situação. Com os números, com os valores da variável, na linha aqui de baixo, eu verifico, bom, o ponto de corte qual é? É 1.645. Então, se o resultado obtido, se a minha estatística teste der acima de 1.645, eu rejeito. Então a estatística teste tem que estar à direita, tem que ser maior. No caso do outro lado, ela tem que estar à esquerda, então ela tem que ser menor do que aquele valor.
né? Ou no caso bilateral, né? De um lado tem que ser maior, do outro lado tem que ser menor. Isso com números. Com regiões, com áreas, que é o valor P, então eu só rejeito se a área ou a significância do resultado for menor do que a significância do teste. Tá? Isso aí pode confundir um pouquinho no início. Mas depois de 2 ou 3 exercícios, a coisa começa a fazer sentido, né? Mesmo porque todos os testes funcionam exatamente da mesma forma. O que altera de um teste para outro? A variável teste, a maneira que você calcula, o modelo teórico envolvido, né? Se eu estiver trabalhando com essa circunstância aqui, com esta situação que nós estamos, quer dizer, Z, variância conhecida, eu tenho a curva normal. Agora, se eu não conheço a variância, o modelo teórico já é outro, é a distribuição T. Se eu estiver trabalhando com proporção, eu volto para a curva normal. E se eu estiver trabalhando com variância, eu entro no modelo Qi quadrado. E se eu estiver trabalhando, na próxima aula a gente vai ver, com comparação de variâncias, aí eu trabalho com um quarto modelo, que é a distribuição F. Isso é o que muda. E a forma de você ler as tabelas também se altera. Mas a metodologia é sempre a mesma. A forma de rejeitar, a forma de aceitar, as hipóteses, ali, tudo isso que eu fiz segue exatamente da mesma maneira. Então, por isso que não é tão complicado. Se a gente repetir ou fizer vários exercícios, logo, logo se pega, né, como é que a coisa funciona. Então, vamos seguir aqui, ver a conclusão nesse caso. Então, como a significância do resultado é maior do que a significância do teste, não posso rejeitar a hipótese. Claro, é igual à conclusão anterior. Então, segunda situação, variância desconhecida. Nesse caso, a variável teste não é mais normal, e sim T, né? Lembrando que isso a gente já tinha observado, né? Isso aqui já se viu lá na teoria da amostragem, que quando nessa expressão aqui, eu retiro o sigma daqui, ou seja, eu tinha um parâmetro aqui, sigma. Eu retirei o parâmetro e coloquei uma estatística, coloquei uma variável. Óbvio, né, a lógica, o bom senso me indica que eu não posso ter a mesma resposta. Porque antes eu tinha só uma fonte de erro, uma fonte de variação aqui nessa expressão, que era o x barra. Agora eu tenho duas. Eu tenho o x barra e o s, duas variáveis. Então não pode dar a mesma coisa que antes. E de fato não dá, né? A gente já explicou isso aí, foi descoberto no início do século XX pelo matemático inglês Gosset, que essa curva não é normal e sim uma distribuição T com n-1 graus de liberdade, ou seja, qual é a curva? Existem infinitas curvas T. Qual é a curva que eu uso? Aquela que tem um valor a menos que a amostra que eu utilizar, né? O n ali é o tamanho da amostra. Então, se eu estiver usando uma amostra de 50, eu vou usar uma T49. E essencialmente é isso que altera, né? Do fato de você conhecer ou desconhecer a variância, é você trocar o modelo teórico. O resto permanece praticamente na mesma situação. Óbvio que você vai olhar na tabela da T agora e não da normal. Então a forma de rejeitar a hipótese nula é exatamente a mesma da situação anterior, só que eu troco os valores de Z por T, ou seja, ao invés de procurar os meus valores na curva normal, eu vou procurar na distribuição T. Forma de rejeitar também segue o mesmo esquema, só que agora eu vou ter que ler os valores na curva T. Lembrando que a curva T, então, é tabelada de maneira diferente que a curva normal. Lembrem que a curva T é tabelada, se você pegar a tabela de cima para baixo, bilateral, quer dizer, ela te dá a soma das caudas. E se você ler de baixo para cima, ela te dá, então, a cauda à direita. A curva T só dá valores positivos. Então, quando vocês tiverem um teste à esquerda, negativo, a tabela não vai te ajudar muito nesse sentido, né? Você vai ter que saber isso. Então você fez um teste bilateral, aliás, unilateral, à esquerda. Como é que eu vou pegar o valor da tabela? Esse meu teste é 5%.
você vai entrar lá na coluna dos 5%, só lendo de baixo para cima, e na linha do N-1. Tudo bem, o valor que você obter da tabela é um número positivo. Só que a T é positiva e negativa, e o teu teste está à esquerda, então esse valor tem que ser trocado de sinal, ele tem que ser posicionado à esquerda do zero. É claro, ninguém ia duplicar a tabela, colocar exatamente os mesmos números só com o sinal trocado, porque aí você precisaria de duas tabelas. Então é um gasto desnecessário. Só que a gente tem que estar ciente disso, tem que tomar cuidado então para não se enganar. Então faz o desenhinho, faz aquela figurinha, se posiciona lá, bota um zero lá no meio para não esquecer que quando o teste é à esquerda, o valor de T é negativo. E da mesma forma quando ele é bilateral, né? Se ele é bilateral, você posiciona metade da área para cada lado, já coloca o valor que você leu na tabela, positivo aqui, e o mesmo valor com o sinal trocado do outro lado. Aí não tem erro, tá? É assim que funciona. E lembrando que, infelizmente, como a tabela é limitada, né, porque cada linha da tabela é uma curva diferente, ao contrário da normal, que toda a tabela é de uma única curva, a gente fica bastante restrito em termos de área, em termos de significância que se pode ler na tabela. Então nós temos ali 5, 3, não, 3 nem tem, 5, 1, meio, né, coisas desse tipo. Muito mais do que isso não se tem. Se precisar valores atípicos, digamos, que não são usuais, aí tem que usar o software, pode usar a planilha para obter esses valores. Mas vamos adiante ver como é que se comporta então esta situação. Um exemplo para esse caso. Então, suponha que a sua empresa comprou um lote de lâmpadas. Você precisa testar a 5% de significância a afirmação do fabricante de que a duração média das lâmpadas é maior do que 800 horas. Digamos é isso que a embalagem ali está indicando, você negociou com o fabricante, estipulou um preço e ele te garantiu que esse produto dura no mínimo 800 horas. Só que a gente deve testar e verificar, né? Não confiar aí que é exatamente assim que a coisa funciona. Então, para isso, foi usada uma amostra de 36 lâmpadas que forneceu uma média de 820 horas, com um desvio padrão de 70 horas. Ou seja, o desvio padrão agora é da amostra, das 36 lâmpadas, então é S, não mais sigma. Isso confirma a afirmação do fabricante, quer dizer, essa diferença é casual? Eu posso debitar ao acaso ou eu posso dizer que de fato as lâmpadas estão acima das 800 horas? Então as minhas hipóteses, média 800 horas, média acima de 800, aqui como eu copiei a lâmina da outra, obviamente passei o erro adiante, né? Onde está o H0 na segunda linha, é H1. Dados, N36, X barra 820 horas, S70, significância 5%. O que eu tenho? Teste unilateral à direita com um valor de sigma não mais conhecido agora. A variável teste, portanto, é T35, né? Tn-1. Como eu estou trabalhando com uma amostra de 36, pego T35. A variável teste é exatamente a mesma, só que o erro padrão agora é estimado. Tem um chapeuzinho aí, né? O chapeuzinho indica o quê? Indica que aqui na expressão do erro, eu tirei o sigma e coloquei o S. O resto tudo permanece exatamente igual. Fazendo as contas, então, T35 vai me dar 820 menos 800, né? A distância entre o que o fabricante alega e o que eu obtive na amostra. Dividido por 70, que é o S, a variabilidade na amostra, pela raiz de 36. Isso aí me dá a estimativa do erro padrão. Fazendo as contas, eu chego a 1.714. Ora, esse valor será que é muito alto? Será que é suficientemente grande para poder dizer que essas lâmpadas duram mais? Vamos ver se estão numa região de baixa probabilidade ou não. Então, olhando na tabela, o valor de corte, o valor crítico, aquele que me deixa uma área de 5% à direita. Então, a maneira de olhar na tabela é essa aí, né? Eu quero a probabilidade que a variável T seja maior do que o valor crítico, e isso me deu uma área de 1 menos
alfa. Isso aí seria a função acumulada, só que o inverso, né? O inverso não, ó, a área direita aí. Só que a tabela não funciona exatamente assim, né? Você tem que ler não 95 na tabela, e sim 5% olhando de baixo para cima para achar esse valor corretamente aí. Então o valor crítico é 1,69. Região crítica, portanto, 1,69 até infinito. Como o valor que eu obtive é 1,714, esse valor está à direita, é maior do que 1,69. Portanto, está na região crítica. Se está na região crítica, posso rejeitar. Então essa é a minha decisão. Então tudo que eu fiz até agora é para tomar uma decisão. A decisão é rejeitar. Agora vem o mais importante. Na prova, por exemplo, toda essa conta até aqui, até o escrever ali, rejeito H0, vale meio ponto. Então, a questão toda vale um ponto, isso aí vale meio ponto. Por que isso, que é a parte mais trabalhosa? Porque isso a máquina faz, né? O computador faz. É algoritmo. Não precisa inteligência nenhuma para fazer isso. Se tu pode programar, se tu pode botar na máquina, é sinal de que não precisa comportamento inteligente para fazer. O comportamento inteligente, ou seja, a decisão, o que a máquina não faz, é o que vem agora, que é a conclusão. Então isso vale metade da questão. Tá? Essa é a ideia, né? Essa é a maneira que eu entendo que deva ser. Justamente para valorizar o nosso conhecimento, né? Não valorizar o cálculo que a máquina faz, né? Porque a máquina é muito mais rápida e mais eficiente do que a gente, né? Então a única vantagem que a gente tem ainda em relação a ela é saber pensar, né? Então é isso que a gente tem que fazer. A conclusão fica a nosso cargo. Inclusive no teste, esse aqui o Excel não tem, mas com duas amostras, que dá mais trabalho para fazer essas contas, o Excel faz praticamente tudo. A única coisa que ele não faz é nos dar a conclusão. Então é isso que a gente precisa saber fazer. A única coisa que se tem que fazer aqui de diferente é tomar, ou melhor, fazer a conclusão. Então eu rejeitei. Qual é a minha conclusão? Provei aquela dada significância o meu resultado. Quer dizer, para esse exercício em particular, eu posso afirmar que o fabricante tem razão. Ou seja, pela amostra que eu tive, pelo resultado, com essa evidência amostral aí, eu consigo afirmar que essas lâmpadas duram mais de fato do que 800 horas. Então o fabricante está dizendo a verdade. Tá? Essa é a ideia então. E se eu aceitasse, se eu não conseguisse rejeitar a hipótese aqui, qual seria a minha conclusão? Exatamente a mesma. A única diferença ia ser assim: não posso afirmar, né, que as lâmpadas duram mais do que 800 horas, ou que o fabricante tenha razão. Só. Como eu rejeitei, posso afirmar que as lâmpadas de fato duram mais do que 800 horas. Se eu não rejeitasse, eu só diria: não posso afirmar. Essa é a única diferença. Não esquecendo sempre de colocar o 5% de significância, que é de fato o risco que a gente está correndo aqui, que é o erro do tipo 1, que é o que está controlado. Quando eu aceito, não saberia qual é o erro, né, porque aí eu cometeria erro do tipo 2. Então vamos para o teste da proporção agora. Ainda para finalizar aqui, então, a ilustração das regiões de aceitação e rejeição. Aqui agora, valor encontrado, então, dentro da região crítica. Coloquei aqui também a opção de se trabalhar com o valor P. Isso aqui é para a gente poder se situar quando for usar a planilha, quando for fazer um exercício de laboratório, não ficar totalmente estranho, né? Então já estou antecipando e colocando como é que eu faria, né, como é que a coisa funciona se eu usar o software. Todo software trabalha com valor P e não com aquele valor crítico. Então eu teria que calcular a significância do resultado obtido. Ora, o meu resultado obtido foi 1,714, mas esse valor eu não vou encontrar na tabela da T. Por que não? Porque a T só dá algumas áreas específicas lá. Então, mesmo na curva normal, vocês viram que é fatiada, né, a área toda fatiada de centésimo em centésimo. Às vezes alguns valores você não encontra, você tem que pegar o mais próximo. Aqui na T isso não dá, né, porque as áreas são muito poucas, então eu teria que arredondar, cometer um erro grosseiro
se eu fosse tentar ler da tabela um valor desse tipo aí. Então o que é que se faz? Ora, tira do computador, né? Pega a planilha lá e calcula. Então eu vou lá na planilha e posso calcular, porque a planilha tem o algoritmo para me fornecer esses valores aí. Então eu quero calcular qual é a probabilidade de que uma T35 fique à direita de 1,714, ou seja, qual é a área, qual é a integral à direita de 1,714 numa T35. Então, utilizando o Excel, vejam aí como é que eu preencho, né, como é que eu uso isso aí no Excel. Está lá pronto, você só usa a função dist_t, distribuição t, digita ali o teu x, né, o teu valor da variável, que é 1,714, digita o número de graus de liberdade, que é 35, e como o teste é unilateral, você põe aí uma cauda só. Né, que o Excel tem essa ideia brilhante de colocar, em vez de colocar a função acumulada e a função densidade ali, que seria aquele acumulado verdadeiro e falso, eles trocaram para colocar uma cauda ou duas caudas, ou seja, eles fazem uma multiplicação por 2 aqui, né? Se você colocar duas caudas aí, a única diferença na resposta é que em vez de 4,7 vai ser o dobro de 4,7. Para isso não precisa de um computador, né? Mas é uma pena, né? Então, vejam aí que a significância do resultado foi 4,77, que é menor do que a significância do teste, que é de 5%. Por isso que eu posso rejeitar, né? Então essa é a ideia, é assim que funciona o valor P. Agora sim, teste para proporção. Teste para proporção segue exatamente o mesmo esquema do teste para média, só que eu troco a minha variável agora, os meus parâmetros, ao invés de mi, agora é pi. Então eu faço a hipótese de que a proporção populacional é um certo valor, digamos, o candidato tal tem 30% das preferências. O candidato aumentou, fez uma propaganda massiva na televisão, deve ter subido nas pesquisas, então aumentou a preferência, maior do que, ou o desempenho dele foi ruim num debate e caiu a preferência, então menor do que pi índice zero. Ou então eu vou testar se alterou, não interessando para que lado isso se alterou. Bom, a variável teste não é muito diferente, né? Eu volto a usar a curva normal sempre que eu trabalhar com proporção. De fato, a proporção se comporta de acordo com uma binomial, né? Um valor de uma variável discreta. Só que a gente viu que a binomial pode ser aproximada pela curva normal. Então, quando eu trabalho com amostras grandes, ao invés de usar diretamente a binomial, que é muito trabalhoso, eu aproximo pela curva normal. Então, a variável teste é simplesmente padronizar o valor de P. Padronizar significa subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Só que o desvio padrão aqui, não esqueçam, é erro padrão. Então a expressão está aí, π, 1 menos π sobre n, raiz. Quando é que eu rejeito? Bom, aqui não altera nada em relação ao caso da média com a variabilidade conhecida, exatamente igual. Observem aí, unilateral à direita, rejeita-se o valor que você obteve, se a tua variável teste está à direita do valor crítico. Eu inovei aqui, botei Z0, na realidade é ZC, né? Valor da hipótese nula. Até poderia ser, né? Mas a rigor vamos pensar ainda como ZC aí para ficar com a mesma nomenclatura, né? Então vê um exemplo. Ler na tabela é exatamente igual, né? Nem coloquei aqui para não ficar repetitivo. Afirma-se que 40% dos alunos de uma universidade são fumantes. Uma amostra de 225 estudantes selecionados ao acaso mostrou que apenas 72 eram fumantes. Teste a 1% a hipótese de que a afirmação foi exagerada. Quer dizer, de fato, esse é um argumento do fumante, digamos assim. Exageraram ali, não tem tanto fumante assim. Vamos ver. Solução. Hipótese nula, proporção 40%. Hipótese alternativa, proporção menor que 40%. De novo aqui é H1 ali, não H0. Põe um H1 aí. Dados. Cuidado aqui, eu dei a frequência de fumantes, não dei diretamente o valor da proporção. Então eu dei que 72 são fumantes em 225. Aí você tem que calcular a proporção, que
é simplesmente dividir, né? Quantos você encontrou na amostra, que tem a característica, pelo tamanho da amostra. Então faz a conta aí, 72 por 225. De fato, isso aí me dá uma evidência de 32% de fumantes nessa minha amostra. A afirmativa era de 40%, então tem uma diferença de 8%. O que o teste vai te responder é o seguinte: esse 8% aí pode ser debitado ao acaso, ou de fato a proporção populacional é inferior a 40%. É isso que a gente responde, né, com a estatística. Vamos tirar a flutuação casual. Então alfa é 1%. Para mudar um pouquinho aqui, até agora os testes foram todos com 5. Eu tenho um teste unilateral à esquerda para a proporção e a variável teste é então, padronizando, né, esse valor aí, Z, fazendo a conta, nós vamos ter 0,32 menos 0,40 dividido por... Aqui que tem que tomar cuidado no denominador, no cálculo do erro padrão. É muito comum o sujeito se enganar e colocar π ao invés de π. Porque isso é feito na teoria da amostragem, isso é feito na teoria da estimação. Para achar o intervalo de confiança, você usa π ali, e não π. Mas por que você usa π aí? Porque lá no intervalo de confiança você não sabe o π. Mas aqui você sabe por hipótese, a hipótese nula está dizendo que o π é 0,4. Que o π, o melhor, é 0,4. Então vamos usar. Né? Se eu estou supondo que ele está aí, que ele vale isso aí, então uso. E não colocar os 32 aí. Não vai o resultado amostral ali embaixo. É diferente, então, da estimação. Se eu estivesse calculando o intervalo de confiança, eu colocaria o valor estimado. Mesmo porque não tem outro jeito. Mas aqui, por hipótese, a minha proporção é 40%. Por hipótese, eu conheço o π. Então, vamos usar o π. Portanto, fazendo as contas aí, o meu valor deu 2,45. Será que esse valor está suficientemente longe do zero para ser significativa, 1%? Ou seja, ele está lá na cauda da distribuição, na região de 1%? Vamos dar uma olhada. Vamos comparar então com o valor da tabela. O valor crítico é tal que a área é 1%. Como já está à esquerda e a tabela já me dá a área à esquerda, é leitura direta aí, né? Então entra lá no miolo da tabela, né, ou função inversa, quer dizer que você olha no miolo da tabela para tirar o valor, e a gente tira esse número aí, 2,33. Quer dizer, abaixo de 2,33 eu tenho 1% da área da curva normal. Ora, qual foi o valor que nós obtivemos? 2,45. Está à esquerda, é menor que 2,33. Está dentro da região crítica. Vejam que a região crítica agora é de menos infinito até menos 2,33. Quer dizer, tudo que está abaixo de 2,33 negativo, né? Portanto, como o meu valor tabelado aqui, ou melhor, calculado, né, 2,45, pertence à região crítica, ou está à esquerda de 2,33, eu posso rejeitar. Então essa é a minha decisão, rejeito H0. Se eu decido rejeitar, eu cometo erro do tipo 1, mas o erro do tipo 1 aqui eu estou supondo 1%, né? Estou controlando como sendo 1%. Então, posso afirmar. Isto é, há 1% de significância, posso afirmar que a afirmação é exagerada. Ficou meio redundante aí, mas é isso mesmo, né? Porque eu estou fazendo estou tomando uma decisão sobre aquela afirmação. A pergunta era, a afirmação é exagerada? É exagerada. De fato, o número de fumantes deve estar abaixo dos 40%. Por isso, melhor, isso é o que a minha amostra aí me indica. Então, ilustrando aqui, através da figurinha, a região crítica agora à esquerda, então. Região crítica, né, 2,36 para baixo, região de não rejeição à direita. Vejam que eu prefiro nunca colocar a região de aceitação, justamente para não enfatizar e levar a se ter um comportamento de achar que quando se aceita se está provando também. Não deu para rejeitar. Tá? Simplesmente isso. Quer dizer, se eu não rejeitasse aqui, eu estou provando que tem 40% de fumantes na população? Claro que não. Poderia ser 39, poderia ser 38. Não tem como saber isso. Tá? Então não tem
como dizer, o número de opções em torno de 40% é infinito. E o meu teste não tem sensibilidade para perceber esse tipo de coisa. E se eu afirmasse, se eu aceitasse H0, eu estaria cometendo o erro 2. E o erro 2 aqui, quanto é que vale? Só se eu soubesse qual é a realidade. Se eu dissesse, bom, fizesse um censo e soubesse, bom, a realidade é 38%. Aí eu posso calcular qual é o meu erro 2. Então não tem. Quando se aceita, se comete erro de aceitação e aí não é controlado. Então, abstenham-se de fazer afirmativas. Vamos adiante. Repetindo aqui, então, a opção para o valor P, no caso de usar o computador te informa valor P, ou seja, ao invés de te dizer ou te dar aquele valor 2,33 da tabela, ele simplesmente vai te dizer ou vai te calcular qual é a área que está à esquerda do 2,45 da tua evidência amostral. Isso aí a gente chama de significância do resultado, que seria aqui 0,71. Ora, como a significância desse resultado é menor do que a significância do teste, que é 1%, portanto, rejeita. Então, comparando as áreas, também chego à mesma conclusão. Aí é que está, ó. Como a significância do resultado 0,71 é menor que a significância do teste, é possível rejeitar a hipótese nula. Ou seja, eu posso afirmar, né, que a afirmação está exagerada, né? Estão exagerando aí. Vejam que a coisa começa a fazer sentido, né? Isso aqui é estritamente lógica, né? Bom senso. Bem que no início pode parecer meio estranho, né? Teste para variância. Teste para variância é um pouquinho diferente. Aqui a maneira de calcular altera, o modelo é totalmente diferente. Agora eu não tenho mais um modelo simétrico, bonitinho, né, que nem a T e a curva normal. A curva normal é simétrica, pelo menos a normal padrão é simétrica em torno de zero. A curva T é simétrica em torno de zero. Então o raciocínio que eu faço com a curva normal e com a curva T são bastante semelhantes. Agora não. Agora na distribuição amostral da variância, isso a gente viu lá na teoria da amostragem, a variância se comporta de acordo com uma Q². E uma Q² é uma curva essencialmente positiva, é um modelo, né, probabilístico que assume valores acima de zero. Aliás, a Q², o nome já diz, né, ao quadrado. Então a variável não tem como assumir valores negativos. E ela é assimétrica também. Então a maneira de trabalhar é diferente com essa curva, né, porque não estou mais trabalhando em torno de zero, não vai ter mais valores negativos. E a variável teste também, o cálculo é bem diferente do que eu tenho feito até agora. No cálculo da proporção e da média, eu comparo a distância que o valor amostral está do valor suposto pela hipótese nula. Qual é o meu padrão de comparação? O erro amostral, o desvio padrão. Então eu vejo essa diferença, divido pelo erro padrão, isso me dá um número. Eu vou com esse número lá para uma tabela, né, para um modelo teórico e vejo onde ele anda. Se ele está muito à direita ou muito à esquerda, e aí decido, está aqui na região crítica, rejeito, não está, não rejeito. Bom, esse raciocínio todo funciona aqui também. Só que o cálculo da variável não é mais feito por diferença. É baseado num teorema chamado Teorema de Fischer, que foi um estatístico do século XX, aí, né, considerado o pai da estatística moderna, que me dá a variável teste, me mostra como calcular a variável teste. Então vamos ver como é que funciona. Bom, essa parte inicial é igual, né? A maneira de trabalhar, as hipóteses, teste unilateral, bilateral, tudo permanece a mesma coisa. Só que eu troco o meu parâmetro agora para σ2, então, variância. Vejam aqui, a variável teste sim é diferente. Ó. É n-1 S2 sobre σ2. S2 é a variância da amostra, é a minha evidência amostral. σ2, mas eu não sei σ2, sabe sim, é o valor que tu tem por hipótese, é o teu valor hipotético, da hipótese nula. Esse está ali. Você, pela hipótese nula, você estabelece, determina esse valor. E o n é o tamanho da amostra.
Então você pega a tua evidência amostral, a variância da amostra, multiplica por n-1 e divide pelo suposto valor. Se esse quociente aí for relativamente alto, quando comparado com o valor da Q quadrado tabelado ali, com o modelo teórico, rejeita. Se não, não rejeita. Quer dizer, o esquema aqui de rejeição e aceitação é o mesmo. Vamos ver aqui como é que seria para obter esses valores na tabela. Então, se o meu valor calculado ali, o Q quadrado n-1, for maior do que o Q quadrado crítico, ou seja, o valor de corte, rejeito quando o teste é à direita. Se o valor for menor do que o Q quadrado crítico, quando o teste é à esquerda, rejeito. E para bilateral, né, eu rejeito nas duas caudas. Só que lembrar agora que eu tenho que pegar valores diferentes críticos aí. Eu tenho um valor crítico à direita e um valor crítico à esquerda. Antes era o mesmo valor, só com o sinal trocado. Agora não, porque agora a curva é totalmente positiva. Então são dois valores diferentes. E aqui está a maneira de ler na tabela, então, esses valores. Para ler o valor à direita, eu entro direto com o nível de significância. Por quê? Porque a tabela dá Q quadrado da área direita, né? Ao contrário da curva normal. A curva normal dá área esquerda. A Q quadrado te dá área à direita. E a T da área nas caudas, né? Isso a gente já conversou, são três maneiras diferentes de trabalhar. E o pior é que o Excel faz exatamente assim também, né? Então não tem uniformidade aqui, então todo cuidado é pouco. Se for à esquerda, você trabalha com 1 menos alfa, ou seja, você vai ter que ler a área 1 menos alfa. Eu já fiz a tabela de vocês exatamente para possibilitar você ler valores à direita e à esquerda. Nem todas as tabelas são assim, mas essa eu já construí especialmente para poder fazer teste bilateral. Algumas até nem permite. E se for então bilateral, você divide a região crítica em duas e lê da mesma forma. Vamos ver como é que funciona então, através de um exemplo. O fabricante de uma certa marca de surdina de carro divulga que as peças têm uma variância de 0,8 anos. Uma variabilidade. E falamos em média, né, porque o interesse aqui não é média, e sim a variabilidade. Uma amostra aleatória de 16 peças mostrou uma variância de 1 ano. Utilizando uma significância de 5%, teste se a variância de todas as peças de fato é maior do que 0,8 anos. A variabilidade é importante no controle de processo. Quando você é fabricante de algum equipamento, se a variabilidade é muito alta, você tem dificuldade em estabelecer prazo de garantia, né? Você não tem um número adequado para dar garantia. O ideal é que a variabilidade seja pequena, que aí você tem um controle de qualidade melhor também e fica mais fácil para estipular a durabilidade e dar uma garantia adequada. Então vamos seguir o mesmo esquema de sempre, colocando as hipóteses, colocando os dados, vendo aqui que o meu H0 continua errado aqui, né? Copiei várias vezes a lâmina e esqueci de trocar. Então leiam H1 aqui. Então a minha hipótese é essa. A variância é 0,8 anos, a variância é superior, né? A evidência amostral indica uma amostra retirada dessas peças me deu acima. O que eu quero saber é o seguinte: bom, se eu pegar outras amostras, de fato isso vai continuar sendo assim? Não foi um resultado puramente casual? Não foi um acidente, digamos assim, só por causa daquela amostra especificamente? Ou de fato a população se comporta, ou melhor, está acima, com variabilidade acima do 0,8? É isso que a gente vai responder aqui. Então os dados: tamanho da amostra 16, S, ou seja, a evidência amostral, a variância da amostra, ou desvio, melhor, 1. Aliás, aqui é S, né, variância. Faltou o 2. Então eu tenho um teste para variância unilateral à direita. Se bem que não está errado ali, né? Como a variância é 1, o S também é 1, né? Tanto faz. A variável teste, então, é Q quadrado n-1, no caso um Q quadrado 15, quer dizer, a linha que você vai olhar, né? São infinitas curvas Q quadrado, qual delas eu uso?
a número 15. N menos 1, 15, S2 que é 1, dividido por sigma 2 que é 0,8. Então fazendo essa conta, eu chego à conclusão de que a minha evidência amostral é 18,75. Eu tenho que fazer é o seguinte, esse número por si só não me diz nada, né? Eu tenho que comparar ele com o valor típico do modelo teórico para saber aonde ele anda. Tem que ter um padrão de comparação. Como é que eu vou saber se isso aí é alto, se é baixo? Que tipo de número é esse? Então eu vou lá para a curva aqui quadrado, 15, e vejo aonde anda o 18, se ele está na região crítica aí, não me lembro, é 5% que a gente escolheu aqui, né? Então, se ele está na região de 5% de significância, ou seja, se ele está na cauda lá da distribuição. Se não, ele é um fator comum, ou seja, é uma variação casual. Se ele estiver na cauda, eu vou dizer que isso teria baixa probabilidade de ocorrer, então, de fato, a população deve ter uma variabilidade acima disso que eu usei aí, 0,8 anos, disso que está supondo. Se não der acima, não cair lá naquela região de baixa probabilidade, então é um fato normal, é uma variação casual. Essa é a ideia. Seguindo, então. O valor crítico do Qi quadrado é tal que a área à direita é 5%. A tabela é direto, né? Aqui pega direto da tabela. Então vai lá na coluna do 5%, na tabela, na linha do 15%, na intersecção ali você encontra esse valor aí. 24,996. Ora, o valor que a gente encontrou, 18,75. Está bem longe, né? Faltou bastante para chegar lá perto. Então é um valor casual, quer dizer, não é uma coisa extraordinária e não é uma diferença grande. Para ser grande, essa diferença teria que estar acima dos 24.996, quer dizer, 25 para cima. Então esse valor não está na região crítica. Ou ainda, 18,75 é menor do que 24. Portanto, eu aceito H0. Quer dizer, a 5% na significância escolhida, eu não posso afirmar que a variância é maior do que o 0,8. Eu tenho que ficar com a palavra do fabricante aí, que a variância é, de fato, 0,8 anos. Aqui, representado, então, graficamente, a distribuição Qi quadrado, com a região de não rejeição e a região de rejeição. Então, 24,996 para a direita rejeitaria, mas o nosso valor aí caiu bem dentro da região de não rejeição. Outra opção aqui seria trabalhar com a significância do resultado, né? Significância do resultado quer dizer o quê? Você entra com esse valor aqui na tabela, né, no Excel, né, porque pela tabela não vai dar mesmo. E o Excel vai te dar o quê? A área aqui, ó, à direita desse valor. Ora, você já está vendo aí que ela vai ser bem maior do que 5%. Então, a significância desse resultado aqui está bem maior, ou é bem maior do que 5%. Portanto, não tem como rejeitar a hipótese nula. Seria outra opção. Aí fica como exercício vocês verificarem isso. Comprovar. Entra ali no software e vejam qual seria a significância desse resultado. Ou seja, qual é a área à direita de 18,75. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Aliás, eu até fiz, achei que não tinha feito, né? Então, vocês podem comprovar isso aí, quanto é que dá. Então, 18,75, pelo valor P, a área. Tem que usar o Excel, porque a tabela não me fornece, é o mesmo problema da tabela T. Entra lá com a distribuição Qi quadrado, né? Dist Qi, digita o X, grau de liberdade 15, e a resposta está aí, ó. A área que fica à direita é 22,53%. Eu acho que eu estava enxergando mal aí. Eu escrevi 22,59, mas na realidade é 22,53, né? Então é maior do que a significância do teste, né? Várias vezes maior que a significância do teste, que é 5%. Logo, a conclusão seria a mesma.
Não dá para rejeitar. Então, com isso a gente encerra a aula de hoje. Até mais.